Olá, essa aula vai falar sobre o cálculo do MMC pela decomposição simultânea. Simultânea quer dizer que é ao mesmo tempo. Eu vou decompor os numerais ao mesmo tempo e fazendo isso eu vou achar o MMC, o mínimo múltiplo comum desses numerais. Então como que eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 15 e 60, por exemplo? Eu vou usar esse processo e aí eu vou decompor os números em fatores primos simultaneamente. Decompor em fatores primos vocês já aprenderam, já tem aula. E eu vou usar esse dispositivo então, e quando eu achar o resultado desse dispositivo, eu vou multiplicar, eu vou fazer o produto desses fatores primos. Quando eu fizer esse produto, eu vou ter o MMC dos números. Então, na prática, o que isso quer dizer? Eu vou fazer lá o MMC de 15 e 60, um exemplo. Então, eu vou pegar lá o número 15... vou pegar o número 60 e vou decompô-los juntos. Então, decompondo o número 15 em fatores primos. O 15 dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Não. Mas o 60 dá. Se um dos dois der para dividir por um dos números primos, se for o divisor, né? Divisível, melhor dizendo, por um dos números primos, eu tenho que dividir. 15 não dá para dividir por 2, mas o 60 dá. Logo, eu vou dividir por 2. O 15 não é divisível por 2, então eu copio. Já o 60 é divisível por 2. Eu vou fazer a divisão. 60 dividido por 2 dá 30. Você pode fazer lá no rascunho a divisão, tá? O 15 não é divisível por 2. Vou tentar o 2 novamente. O 30 dá para continuar dividindo por 2? Sim, 30 é par, dá para dividir por 2. Tá? Sobre critérios de divisibilidade, para eu saber se dá para dividir ou não o número, também já tem aula, certo? Vou continuar lá então. Ó. 15 não é divisível por 2, eu vou copiar. Agora o 30 é divisível por 2. 30 dividido por 2, metade de 30? 15. Agora eu tenho dois números 15. Nenhum deles dá para dividir por 2. Ali eu só posso pôr números primos. O próximo número primo depois do 2 é o número 3. 15 é divisível por 3? Sim, dá para dividir por 3. Logo eu vou colocar o 3 lá no meu dispositivo. 15 dividido por 3 dá 5. Mais uma vez 5. E aí cheguei em dois números 5. Eles não são divisíveis por 3. Vou pegar o próximo primo, que é o próprio número 5. Vou dividir os 2 por 5. Vou chegar em dois números 1. Quando eu chego em 1 aqui, o processo encerra-se. Mas para eu achar o resultado do MMC é só isso? Não, eu tenho que achar um valor. O MMC de 15 e 60, ele é o produto dos fatores primos. É a multiplicação desses números aqui, ó. Então, vou fazer 2 vezes 2, vai dar 4. Aí, vou fazer 4 vezes 3, vai dar 12. Por fim, eu vou fazer 12 vezes 5, vai dar 60. Logo, o MMC de 15 e 60 é o próprio número 60. Outro exemplo, MMC de 4, 12 e 18. Vou fazer lá o processo. Vou tentar dividi-los pelos números primos. O primeiro número primo é o 2. Dá para dividir esses números por 2? Sim, todos eles são par. Se todos der para dividir, se todos forem divisíveis, eu vou dividir necessariamente. Tenho que dividir. 4 dividido por 2 é 2. 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2, 9. Algum desses ainda dá para dividir novamente por 2? Sim, ainda dá para dividir 2 por 2, que é 1, e 6 por 2, que é 3. O 9 não dá, copio. E agora, algum desses dá para dividir por 2? Não, nenhum deles é par, todos são ímpares. Vou dividir por 3 agora. Algum deles dá para dividir por 3? Sim, vou dividir por 3. O 1 já terminou, só copio. Vou fazer 3 dividido por 3, dá 1. E 9 dividido por 3, 3. Aí eu vou dividir finalmente por 3, mais uma vez. Os números 1 já foram divididos, não precisa fazer novamente. 3 dividido por 3, 1. Chegou em 1 aqui embaixo, como que eu termino? Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, se você fizer a conta, vai chegar em 36. Logo, o MMC de 4, 12 e 18
é o número 36. Último exemplo, MMC de 15 e 25. O primeiro número primo é o número 2, correto? O primeiro número primo é o número 2. Um desses dois números dá para dividir por 2? Não. Então eu nem vou colocar o 2 lá. Eu só vou pôr números lá se der para dividir. O próximo é o 3. Ó. Um desses números dá para dividir por 3? Sim, o 15. 15 é divisível por 3. Vou dividir por 3. 25 dá para dividir por 3? Não. Então vou copiar o 25. Agora o 15 dá. Vai dar 5. E esses dois, algum deles dá para continuar dividindo por 3? Não. Vou tentar o próximo. O próximo é 5. Os dois são divisíveis por 5. Se eles não fossem, eu tentaria o seguinte, que é o 7. Se não fossem por 7, eu tentaria o seguinte, que é o 11. Apenas números primos, ok? Vou dividir os dois números por 5. Vai dar 5 e 1. E aí eu vou dividir novamente por 5, porque tenho que chegar lá no resultado final, onde todas as colunas eu acho o numeral 1. E por fim, para eu achar o MMC desses números, do 15 e do 25, vou multiplicar lá, ó, 3 vezes 5, 15, e 15 vezes 5, se você fizer a conta, você vai achar 75. Logo, o mínimo múltiplo comum de 15 e 25 é 75. É isso.